Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Yuri e seja bem-vindo ao meu canal. Se você está no Instagram, o link do meu canal tá na minha na descrição, na biografia. E eu já gostaria de falar sobre o fracasso do governo Bolsonaro, tá certo? Quando eu decidi começar a apoiar o Bolsonaro em 2016, eu falei para mim mesmo o seguinte, né? Se o Bolsonaro em algum momento ele errar, né, porque eu nunca tinha me envolvido assim em política, algo do tipo, nem pensava nisso, né, mas surgiu e eu vi, opa, uma oportunidade, nós temos um país melhor. Então a partir daquele momento eu decidi, vou começar a apoiar Jair Bolsonaro. E para quem me tem nas redes, né, sociais, viu lá todo o meu apoio enquanto eu me esforcei para que ele vencesse. Agora deixar para mim mesmo, se ele errar, eu irei cobrar. Eu estou colocando, porque todos nós que apoiamos o Bolsonaro fizemos isso de maneira muito íntima, né? Muito independente. Porque nós sabemos muito bem que, sim, o Bolsonaro veio como um cara antissistema. E nós sabíamos que para que ele viesse a vencer o sistema, teríamos que ser nós. Porque nós vimos o que? De fato, ele não tinha estrutura, não tinha tempo de TV, ele não tinha apoio, ele não tinha nada disso. Tá? E nós lutamos para quê? Colocamos as pessoas que se apresentaram para lutar com ele juntamente nesse sistema corrupto que corrói o povo brasileiro. Então, quando nós votamos nele, ó, Bolsonaro, estamos votando Bolsonaro para lutar contra o sistema. Tá? E aconteceu o episódio lá de ele ser esfaqueado e foi algo horrível. Né? Nunca que eu irei defender a violência contra uma pessoa que, aparentemente, Bolsonaro até aquele momento parecia ser um cara honesto lutando por um país melhor, aparentemente. Era aquilo naquele momento, né? E foi algo horrível e a gente, todos ali que nunca tinham presenciado tamanha violência, como foi, né? Porque você esfaquear um cara no meio da multidão, né? Como eles fizeram ali, tá? Foi algo assim realmente. Eu sabia que iam tentar algo contra a vida dele, só não sabia tentar daquela forma. No meio da multidão ali, realmente ali foi uma coisa que a gente nunca vai esquecer, tá? E o Bolsonaro sobreviveu. Então, quando eu pensei assim, pô, o cara sobreviveu a uma facada, não foi fácil. Fez o quê? Umas 3 ou 4 cirurgias e se recuperou e depois teve pneumonia e tudo mais. O Bolsonaro é um cara forte, né? Esse cara, eu acredito que seja ele o cara que vai conseguir mudar e direcionar os rumos da política do Brasil. E nós conseguimos eleger 50 deputados juntamente com o Bolsonaro, 4 senadores. E o time estava formado, tinha absolutamente tudo para dar certo. O primeiro ano do governo Bolsonaro foi muito bom, tá? Quando houve ali a prisão do cara que estava foragido, pô, os caras começaram a fazer justiça, estão prendendo aqui um assassino, o cara é um assassino. Se não me engano era italiano, Cesare alguma coisa. E eu pensei, poxa, agora vai pra frente. A reforma da Previdência, algo que precisava ser feito, né? Aconteceu também, ótimo. Muito bom, é isso aí. Esse é o caminho, é isso aí. As reformas, tá dando tudo certo. Né? E aí o Bolsonaro entrou no Patriotas, né? Primeiro partido dele ali, depois disso, né? Já tinha trocado vários. Mas, tipo, pra começar, né? Entrou no Patriotas. Teve algum problema? Saiu. Foi pro PSL. Para quem estava nos bastidores, né? E depois do que aconteceu, as divisões lá, né? Tinha pessoas que eu imaginava que estavam com ele. Eu, pô, esses caras aqui nunca, né? Um deles era o Heitor Freire aqui do Ceará. E a Daiane Pimentel também da Bahia. Julian Lemos, tá? O André Fernandes, que continua com ele até hoje. E havia algumas pessoas também que, né? Quando houve essa divisão, essa ruptura, eu, caramba, eu fiquei assim, meio extasiado, não acredito que está acontecendo, cara. Não entendi. Naquele momento eu fiquei assim, poxa, realmente esse pessoal deve ter. E houve aquela questão, gravou, quem gravou, ficou uma coisa assim, ninguém entende o que de fato aconteceu. Só quem estava lá e quem, né, viu a verdade. Né? Eu de longe nunca vou saber o que aconteceu ali. E aí, beleza, aconteceu, saiu do PSL. Depois que houve essa divisão,
teve dois fatos que eu fiquei assim. Primeiro, quando ele colocou Augusto Aras na PGR. Tem o Nando Moura que eu sigo, e eu sigo o Nando Moura há anos, né? E é um cara que, embora tenha lá o seu jeito bem grosseiro de falar, né? Fala palavrões, eu também, às vezes falo aqui. Mas é um cara que você vê que as coisas que o Nando Moura fala, ele se baseia em fatos, né? Dificilmente eu vejo ele mentir. E também dificilmente eu vejo ele perder um debate, tá? Então, ele começou a denunciar isso. Aí eu fiquei assim, vou ficar observando apenas. Né? Porque na minha mente eu entendi o quê? Poxa, depois de tudo que Bolsonaro passou, eu não acredito que ele vá trair o povo brasileiro. Eu não acredito nisso. Né? E aí veio o segundo ponto. Ele aprovou o fundo eleitoral. O que é o fundo eleitoral? Nada mais, nada menos do que o povo vai pagar imposto para que os políticos façam suas campanhas. Eu acho que isso não existe em nenhum lugar no mundo. Quando ele fez isso aí foi a primeira decepção. E a partir daquele momento eu já não confiava mais totalmente nele. Eu não, cara, eu não entendo por que ele estava fazendo isso. E depois ele mentiu, dizendo que se ele fizesse isso, ele poderia sofrer impeachment, que é mentira. Poxa, primeiro ele ter aprovado um absurdo desse, agora ele mente para o seu povo, dizendo que se eu fizer isso, como é que você vai mentir? Olha só, quando o Lula foi presidente do Brasil, ele deve ter feito muito mais absurdos. Tá? A diferença é que você não tinha internet. Tá? Hoje, tudo que você fala, alguém vai lá em 2 minutos, pode ou não pode? Descobre. Então não é então você querer mentir, sendo que tem internet a gente descobre rapidinho. Tá? Então ele quis mentir na cara de pau. E foi seguir, depois que ele fez isso, não, cara, não tem como isso aí ser como disse. E eu já fiquei ligado, né? Porque que eu entendi? Eu vou ajudar a eleger esse cara, mas eu vou cobrar esse cara. Eu vou colocar esse vídeo aqui em 2 minutos, em 2 partes, porque vai ficar muito grande. Pra quem vê, né, vai ficar uma coisa meio cansativa. Quando der 9 minutos eu paro. E aí eu entendi, poxa, esse governo não vai ser o que disse que seria. Aí veio. Isso não faz nem 2 anos. Veio a pandemia. Tá? A pandemia, ela veio para deixar de maneira bem esdrúxula algo. O Bolsonaro é um despreparado. Tá? E as coisas que ele falou, e as quantidades de e eu vendo as pessoas defendendo aquele absurdo. Quando a repórter pergunta pra ele, Bolsonaro tal coisa, ele responde, dá o furo aí, vai, dá o furo. Isso é postura de presidente da república. Tá? Você pode falar assim pra mim, Bolsonaro foi eleito assim, já sabia quem ele era. Tá, mas uma coisa é você estar sendo atacado. Agora, sem motivo, responder uma pessoa assim, sem motivo nenhum. Tá? Quando a repórter fala, sem ataque nem nada. Ô Bolsonaro, a gente passou aí 25 mil mortes e tal, da Covid. Aí daí? Já que eu faço o quê? Eu sou coveiro? Como é que um cara que se diz cristão, patriota, conservador, defensor da família, fala um absurdo desse? Alguns podem dizer, não, fora de contexto. Mentira, não estava fora de contexto nada. Tá? Então não é uma questão de você defender, é você, o que seria o certo? Pô, gente, Bolsonaro está se desviando daquilo que ele falou em campanha. Está colocando pessoas que não devia. Se ele fosse o estrategista que tantos dizem que ele era, ou que ele é, né? Uma coisa é você trazer o adversário para perto. Outra coisa é você colocar o adversário dentro do seu território. Bolsonaro colocou Augusto Aras. Tá? Augusto Aras, ele é só um cara querendo poder. Então, se você colocar ele em qualquer ambiente, ele vai querer ir atrás de poder. Mas é um cara que tem um histórico tá, de esquerda. É igual ele colocou agora o Fábio Farias. Deu um ministério para um cara desse. O cara, petista, lulista. Tipo, tudo que o Bolsonaro está fazendo atualmente é para se proteger. Mas bem, voltando. Eu vou até encerrar o vídeo porque senão vai ficar muito longo.